Olá a todos, espero que estejam bem. Então, estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso amado Chico. O estudo ele acontece sempre às terças e quintas e hoje vamos dar continuidade. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 19, na propaganda. Mas antes de iniciar, peço a todos que puderem fechar os olhos e direcionar o nosso pensamento a Jesus para fazermos a nossa prece. Jesus querido, te agradecemos por tudo que nos concede todos os dias de nossas vidas, seja através daquele que se coloca para nos ajudar a nos conhecer, a reparar os nossos erros, a reviver de forma diferente as possíveis falhas do passado. Te agradecemos por estar encarnados nesse planeta, nesse momento de turbulência sim, mas que é necessário para que possamos evoluir. Na verdade, é uma dádiva de estarmos neste momento nesta terra. Te agradecemos por tudo, Jesus. E que a cada dia a gente possa ter resignação, sabedoria e compreensão para seguir o Teu Evangelho, os Teus exemplos, Senhor. E também peço aos nossos mentores, aos benfeitores, aos espíritos amigos de luz, que nos auxiliem nesse estudo, nos esclarecendo de forma simples, para que isso chegue a todos de uma forma muito compreensível. Então, que o nosso coração esteja aberto, nossa mente também, para que tudo aconteça de forma a aprendermos um pouco mais juntos, a dividir o que sabemos e aprender sempre. Obrigada, Jesus, assim seja. Então, meus amigos, hoje, como eu falei, o capítulo 19, e o título é Na Propaganda. O objetivo desse estudo de hoje, do versículo, do capítulo, do versículo escolhido por Emmanuel, é falar sobre, fazermos pensar um pouco sobre a divulgação do Evangelho, da Boa Nova, dos exemplos do Cristo. Então, que a gente possa ficar alerta para a condução que demos a essa nossa participação também em espalhar a Boa Nova, já que nos dedicamos a um segmento religioso, ou não até, mas que a gente possa ter o cuidado de não transformar essa bendita propaganda, essa bendita divulgação que tem o seu objetivo, que é, na verdade, propagar o amor, a caridade, a indulgência, a benevolência, que foram os exemplos do Cristo para nós, e transformá-la em algo negativo, em algo para o nosso bem próprio, ditando as nossas regras, as nossas percepções, a intolerância, o não aceitar o momento do outro. Então, porque tudo que a gente precisa divulgar, propagar, são valores universais, E onde quer que se tenha a intenção do bem, esses valores vão estar inseridos. E são esses valores universais de amor, de perdão, que devem ser propagados em benefício comum, não no próprio benefício, com a intenção de dar asas para a nossa vaidade, para a nossa prepotência, um incentivo para a nossa prepotência. Então, Jesus nos alerta sobre esses cuidados que devemos ter. E aí, o capítulo que Emmanuel escolheu, é o capítulo 17, versículo 23, o evangelista é o Lucas. E aí retrata uma fala de Jesus diretamente. E Jesus nos diz o seguinte: E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Então, o que Jesus quis dizer? Mais ou menos assim: olha, muitos dirão, filhos, Jesus está ali, está acolá, está lá, mas cuidado,
não sigam, não vá atrás deles, né? E aí acho que Jesus aqui nos alertava, porque ele sabia que depois da sua partida surgiriam muitos daqueles que, percebendo, né, a angústia, a ansiedade de tê-lo novamente entre nós, entre os homens, necessitariam de apelos, né, buscariam alguém que dissesse que caminho seguir. Então, muitos se intitulariam como mensageiros de Jesus, mas puramente de forma externa, sem viver verdadeiramente os seus ensinamentos, né? Então diriam esses, né, os portadores de sua mensagem. E que, na verdade, Jesus nos salienta aqui, nos alerta sobre os falsos profetas, né? Tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aqui a gente precisa ter um cuidado, porque aonde nós professamos nossa fé, nós temos um vínculo muito estreito com a mediunidade, né? Nós expressamos a nossa mediunidade, né? Nós temos esse vínculo ativo com ela. Então, nós que lidamos com ela diariamente, né? Tanto no nosso centro, a casa que frequentamos, ou no nosso dia a dia mesmo, a gente precisa estar atento para aquilo que nos chega, né? Através das psicografias, das orientações que damos na mesa de resgate, desobsessão, na sala de cura, no aconselhamento, em tudo que possamos, né, utilizar a mediunidade, que tenhamos esse despertar, né, para que aquilo que seja dito ou vivenciado ali, ele passe pelo crivo da razão e do Evangelho e do Cristo, né? Então a gente precisa ponderar essas questões para a gente não errar, né? Conosco e com Jesus, e com o outro, com o nosso irmão. Então, nós temos que ter em mente que o que nos chega tem que ser condizente com os exemplos do Cristo, né? Com o que nos aponta o Evangelho. E aí eu separei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e eu vou ler para vocês, que fala sobre instrução dos Espíritos, na página 342, fala sobre as instruções dos Espíritos sobre os falsos profetas. E aí ele fala o seguinte: não, o Cristo não está lá. Por aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e se regenerar seu povo, serão a exemplo do Mestre. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que se dirige para a perdição, vagueando pelos caminhos tortuosos, esses serão, acima de tudo, humildes e modestos. Fugi daquele que revela o mínimo sinal de orgulho, como se fugisse de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos que cada criatura traz sobre sua fronte, mas principalmente nos seus atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Então, né, Jesus nos alerta que muito mais, né, nós devemos olhar a conduta de quem aponta o caminho. Se de fato existe, né, naquele dito mensageiro um mínimo de assimilação com as verdades do Cristo em sua vida, se há uma experiência de transformação ocorrida ou em andamento, como todos nós, mas para que a gente traga a mensagem do Cristo viva, é preciso estar contida em nossas atitudes, né, em nossas condutas, em nossos pensamentos, em nossa fala. Viver, né, é a propagação viva, né, é a boa nova sendo vivida e não apenas, né, sendo dita. E aí, Emmanuel prossegue. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Ou seja, Jesus ele é muito claro em seus conselhos, né? Não fica dúvida alguma. Ele nos manda perceber a conduta de quem está apontando o caminho, saber dos frutos colhidos, não é isso? Como que a gente sabe
que é o valor de uma árvore, né? Que ela seja frondosa, linda, né? De uma sombra maravilhosa, mas é através dos seus frutos, através do que colhemos, né? Dessa árvore enquanto fruto, que a gente vai colher, vai saber se de fato é uma árvore que devemos absorver as suas verdades, né? E aí, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a instrução dos Espíritos, né? Seguindo o mesmo capítulo, né? Que fala sobre os falsos profetas. Os Espíritos nos dizem o seguinte: se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, ao contrário. Ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. E é assim que devemos julgar, né? Na verdade, são as obras que devemos examinar, né? Não a aparência, né? O cargo, o título. Não, isso não nos direciona de fato para as verdades do Cristo, né? E isso também não vale somente para o outro, né? Apontando quem aponta, mas para nós mesmos, né? Será que nós não estamos sendo esse que aponta o caminho sem viver a transformação, né? Não somos esse, né? Essa árvore frondosa com uma sombra linda, uma copa, flores, mas que os frutos estão amargos, estão sem vida, né? Então que a gente possa olhar para a nossa conduta também, né? E não perecer se perdendo nas coisas materiais, né? Na importância externa, sem procurar viver o Cristo dentro do coração. Ser o Cristo, viver o amor que Ele nos exemplificou e nos dá todos os dias, né? Nos concede todos os dias. E Emmanuel prossegue. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas, né? Ele nos convida a meditar sobre esse versículo de Lucas e nos fala sobre as expressões sectárias, né? Na verdade, isso acontece desde os primórdios do cristianismo, né? À medida que o tempo foi passando e o cristianismo foi evoluindo, né? Foi expandindo, outros segmentos religiosos foram chegando, outras mentes, outras interpretações, outras correntes. E aí cada qual começou a tentar puxar o Cristo para si, a verdade para si, com as interpretações humanas, né? Carregadas de intransigência, de intolerância, de rigidez. E cada um queria dizer para aquele outro que a sua verdade era a correta, era a que tinha que ser escolhida. Então, esse sectarismo começou a acontecer e em cima de uma verdade construída por nós mesmos, né? E mais tarde, né, ao longo da história e da humanidade, todos conhecem essas divisões, né? Essa forma de conduta egoísta, rígida, imprudente, intolerante, ela foi, né, caminhando para os conflitos, para as guerras, né? E é isso que aconteceu e acontece até hoje, né? Mesmo que não seja a corrente cristã, em outras denominações também, né? Cada um quer levar a sua verdade, não entende a verdade do outro, não aceita o outro. E Jesus nunca fez parte dessas construções que são nossas, né? Porque o sectarismo ele foge completamente do bem viver. Porque a gente sabe, né, onde houver a vontade sincera no bem, aí está a propagação do Evangelho, aí está a propagação da Boa Nova, né? E outras expressões religiosas que não seja o cristianismo e que tem em si a verdade sincera, a vontade sincera
de seguir o bem, ali estará o Cristo, né, através dos seus missionários, dos seus emissários, propagando aquela verdade. E a gente não pode querer que sempre seja aquilo que nós entendemos como o correto, né? E a gente é muito intolerante ainda, então a gente não tem muita dificuldade ainda para entender que o outro não concorda com a nossa conduta e que a nossa conduta ela está sob os olhos humanos ainda, sobre as nossas imperfeições, né? Nós temos ainda aquela vontade de impor, né? E se a gente tem que impor alguma coisa, que seja o amor, né? O compartilhar, o comungar das coisas boas, impor o bem, não impor as nossas convicções, né? E aí elas são ainda muito fortes dentro de nós, porque ao longo de séculos vivemos dessa forma. Então, a gente precisa tirar de dentro de nós esses atavismos, né? Esses velhos conceitos que, por mais que a gente ainda fala que não, a gente traz muita coisa, né? A gente não tem que impor nada nem convencer, né, o outro do nosso entendimento. Respeitar que cada um tem o seu tempo, a sua percepção. E aí, se a gente pretende de fato propagar a boa nova, que seja respeitando a consciência de quem está ao nosso lado, né, praticando a fraternidade, o bem comum, a tolerância, apresentando a boa nova através da nossa atitude, né, e não de palavras vazias. A gente tem que prestar muita atenção na nossa conduta, né, em relação a agir dessa forma. E aí, Emmanuel prossegue. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. E aí eu acho que o capítulo se resume nesse trecho, né? E nós até vimos em estudos anteriores agora, né, com os nossos irmãos, que falamos sobre, né, viver dentro de nós essa transformação, né? Quando falamos da conversão, de endireitar os caminhos, então que ele seja, na verdade, de dentro para fora, né? Não é endireitar o outro, é endireitar a nós mesmos. E aí, durante séculos, né, de muito tempo, a gente fez a propaganda assim, e ainda fazemos dessa forma, a propaganda cristã, né? Mas a propaganda genuinamente cristã, a divulgação genuinamente cristã é aquela que traz em si o exemplo, né? E isso não é tarefa fácil, isso é uma tarefa que ainda requer muito esforço nosso, né? Então, a gente pode apontar o caminho, mas de forma viva, né? E aqui a gente não está falando nem pensando na perfeição. Longe, estamos longe disso. A gente precisa ter consciência de que estamos longe dessa perfeição, que todos, né, imaginam que só podem falar de Cristo, ou quem é perfeito, quem não erra. Não, erramos todos. Mas a gente precisa ter um mínimo de vínculo entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Se a gente quer, né, divulgar a doutrina espírita, a boa nova, a fé, a crença que praticamos, que seja através, como já dissemos, dos exemplos, né? E como que a gente pode exemplificar aquilo que a gente fala? Através de um olhar amoroso, de uma escuta respeitosa, da tolerância, da convivência com o nosso familiar, nos pequenos detalhes. Isso é se transformar, né, de forma lenta, mas profunda, né? Quando a gente já começa a saber ouvir aquele que nos traz alguma certa irritação, da gente silenciar para não magoar o outro, né, da gente dividir o que tem, querer ofertar uma mão, um abraço, um aconchego. E isso é viver o Cristo, isso é propagar a boa nova com aquilo que temos, né? Então, quando a gente começa a ter essas atitudes conscientes, né, genuínas, estaremos expressando o viver em Cristo.
estaremos expressando nas nossas atitudes as nossas palavras. É a divulgação viva acontecendo. E a gente sabe que isso não é fácil, isso é complicado, mas requer de nós o que? Esforço, esperança, fé, vontade, coragem. Isso a gente pode ter, isso a gente pode buscar, não é verdade? E Emmanuel prossegue. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. E aquilo, né, que já foi dito tantas vezes, não adianta procurar fora aquilo que devemos encontrar em nosso coração. Claro que os templos, eles têm, né, a sua finalidade espetacular, né, que é da convivência com o irmão, da instrução, da benevolência, de viver em comunidade, compartilhar, aprender, dividir, compreender, ensinar, né? Os templos, eles têm esse papel e é de fundamental importância. Mas se nós vamos para qualquer, né, casa que escolhemos para praticar a nossa crença, se a gente vai procurando um lugar perfeito, né, ali, essa casa é a casa perfeita para mim, mas que a gente não está disponível para mudar dentro de nós, não adianta, porque não há templo perfeito, templo de fora perfeito, né? A gente pode até mudar de crença, de entendimento, né? Novas religiões podem trazer para nós novos horizontes, novos entendimentos, com certeza sim. Mas se mais uma vez a gente muda de crença ou de casa, ou desiste de tudo, porque não encontrou lá fora o que aqui dentro precisa ser modificado, não adianta. Essa inquietude, para onde formos, ela vai com a gente, né? Ela irá conosco, porque a nossa consciência, ela vai cobrar da gente, depois de um tempo, essa inércia, né? Essa falta de coragem, porque é preciso ter coragem para transformar, porque a gente precisa mexer naquilo que nos dói, que nos machuca, né? Então, e muitas vezes, eu me lembro quando eu entrei na doutrina espírita, né, alguns anos atrás, eu queria que todo mundo do meu lado, né, conhecesse também, eu queria que, né, minha família, né, próxima de mim, que frequentasse, que lesse os livros, enfim. Na verdade, essa angústia, essa inquietação minha, essa ansiedade, era muito evidente que a transformação interna não tinha nem começado, porque quando a gente pensa em converter o outro, né, dizer para o outro, apontar para onde ele tem que ir de qualquer forma, a gente precisa atentar para isso, porque isso significa que aqui dentro está faltando a nossa transformação. Esse movimento tem que ser nosso, de dentro, né? Então, e quando a gente quer muito transformar o outro, significa que a gente precisa prestar atenção no nosso interior. Porque quando a gente tem esse início, né, de entendimento, de compreensão, tomando força, a gente age com mais delicadeza, com menos ansiedade, com um olhar mais compreensivo pelo tempo do outro. A gente não vai querer transformar o outro de forma alguma, porque a gente vai estar mais preocupado em transformar aqui dentro, né? E essa ansiedade, né, ela dá lugar a uma calmaria, porque a gente já não está mais preocupado em prestar atenção no que está de fora nem no outro, né? A gente tem que estar preocupado em o que está acontecendo aqui dentro. E prosseguindo, né? Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, né? Mais uma vez reforçando. É reformá-la para o bem no âmbito particular. Então, não adianta a gente achar que, nossa, eu já dei 200 palestras, sou dirigente, tenho tantos títulos, né?
já proferi em vários lugares, né? Sei o evangelho todo, já li a codificação toda, já sei tudo da minha religião, da minha crença, posso conversar com você, discutir o que você quiser, porque eu sei tudo, né? A teoria está, né, com muita facilidade, eu sei falar sobre isso com muita facilidade. Então, mas se não houver uma expressão viva do Cristo em nós, que isso se dá através, né, do nosso comportamento, né, do nosso amor para o nosso irmão, da nossa tolerância para com ele, para tudo, né, de ouvir com respeito. Isso sim é reformar a nossa vida, né, é viver o Cristo no cotidiano que é o mais difícil. Né? Você viver ali um momento, né, onde você sai de casa, vai para um determinado local, né, expressar aquilo, dizer palavras e sai dali e vai embora, esquece tudo. Isso, né, é o que acontece geralmente, é o que nos afasta da divulgação viva, né, da Boa Nova. Porque a gente, né, deixa lá dentro os ensinamentos, né, porque eles estão externamente, não adentraram em nosso íntimo ainda, nosso templo. Então, a gente começa a procurar fora, né? Aquilo que está aqui no nosso templo vivo. E a gente precisa encontrá-lo, né? Uma escuta com amor, né, por exemplo, é cristianizar a nossa vida, né? E seguindo, Emmanuel nos diz: os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação do proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes, né? Então, o tempo todo, esse capítulo, ele enfatiza, né, essa preocupação, esse alerta em dizer sim, nós precisamos propagar, falar do Cristo, apontar o caminho, mas se não percorremos esse caminho também, junto com a palavra, né, que proferimos o outro, se somente falamos para o outro o que deve ser feito, assumimos um compromisso e em algum momento isso vai ser cobrado de nós. Mas não é o outro que vai, não é Jesus, não é castigo em forma de castigo. A nossa própria consciência, onde estão escritas as leis universais, as leis de Deus, o bem, o amor, a nossa consciência vai cobrar de nós a prática, né, dessa palavra. Então, temos que nos esforçar para aplicar o que falamos em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, né? E prosseguindo, o discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Falar é fácil, de fato, né? Mas viver os propósitos do Senhor em nossas vidas é muito difícil ainda por conta da nossa fragilidade, né? Porque a gente é ainda com muitas transformações a serem feitas. Então, tudo que a gente vive aqui é empecilho ainda para abdicar, né? Renunciar tantos apelos que nos chegam. Então, a gente acaba vivendo de palavras, né? E não buscando com afinco, com renúncia, né? Aquilo tudo que nos afasta das verdades, do Evangelho, da Boa Nova, para vivê-la intensamente, a gente se afasta disso porque é muito mais fácil. Então, que a gente possa ficar atento, né? Para aqueles que apontam o caminho, se verdadeiramente se esforçam em viver o que pregam, ou se apenas são os falsos profetas, e que fala por Jesus, né? E não vive o que Jesus nos ensina. E também ficar atentos para prestar atenção se esses falsos profetas não somos nós, né? Será
que nós não estamos cumprindo esse papel de somente falar sem viver, né? Então que estejamos atentos para isso, né? Para que a gente preste atenção na nossa conduta perante aquela fé que professamos. Se de fato, né, genuinamente nós queremos propagar o Evangelho, o Cristo, o amor, a comunhão com o bem, a benevolência, a indulgência. Então, propagar a boa nova é isso. Então, que a gente atente, fique com o olhar para dentro da gente, né? Porque assim, o nosso templo, ele é interno. Então, Jesus disse que dentro de nós estão todas as verdades. E estão, porque nós somos filhos do amor, filhos de Deus. E quando, desde a nossa criação, essas verdades estão em nós, somos nós, né? Então, a gente precisa tirar toda essa casca, tudo isso que está por fora e viver, né? Começar a viver. E já começamos de alguma forma. Acho que a gente tenha afinco, coragem, para que isso seja intenso e a cada dia um passo a mais seja dado nessa divulgação verdadeira, genuína, né, de viver o Cristo. E não somente apontá-lo, onde encontrá-lo, né, aqui ou acolá. Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Então, que fique essa reflexão, né? Que a gente possa olhar com carinho para isso e com verdade, sem medo, porque ninguém está em busca de, neste momento, estar perfeito para viver dessa forma, não, né? Até porque Jesus veio para os doentes, né? Não para os sãos. Então, estamos todos em processo de transformação. O que, na verdade, Jesus exige de nós, e isso é passível, né, diante da nossa atual evolução, é buscar com verdade essa vivência do Cristo dentro de nós. Propagar os seus exemplos, né, que conhecemos no nosso cotidiano, com o nosso irmão, né, no nosso trabalho, exemplificar a boa nova, né, sem agredir consciências, né, impor as nossas vontades, sem pensar, ouvir a verdade do outro e analisá-la se não tem razão, né? Então deixar a nossa prepotência, a nossa vaidade se aquietar, dando lugar a um novo comportamento, a Jesus em nós, né? Então a vinda de Jesus em nossos corações. Então obrigada, meus irmãos, né? Que a gente tenha um dia muito feliz, que esse estudo tenha nos ajudado bastante, né? A compreender um pouco melhor a nós mesmos e aquilo que Jesus espera de nós, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Jesus e gratidão por tudo, viu? Um beijo em todos vocês. Até a próxima.